Bom dia. Sentiram minha falta aqui? Vai dizer que não. Não. Você já tava pensando, cadê o Cal, cara? Não começa esse negócio? E eu vou te falar o seguinte. Eu tava lá numa reunião. E a reunião tava tão boa que eu não queria vir pra cá. Você acredita nisso? Todas as terças de manhã a gente tem um café da manhã entre amigos lá na igreja. E hoje a resenha foi forte, foi longa. E quero compartilhar com vocês. A Aline, na verdade, tá aqui do meu lado. E hoje era pra... Olha lá, olha o teu nome lá, Aline. Olha lá. Otto, dia 5, Aline, dia 6. Tá vendo lá? Mas lá é YouTube, lá. Mas tudo bem. Eu vou... Já que não tem a Aline aqui, deixa comigo mesmo. Eu mesmo vou fazer essa devocional com vocês hoje. Pedrão Penido, Dutra, Ágata, todos vocês sejam muito bem-vindos. E eu tenho uma consulta... Por isso hoje eu vou ser mais breve, mais objetivo, mais enxuto. Se você puder, abra sua Bíblia em Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago 1. Hoje a nossa devocional, a Bíblia na mesa, vai ser sobre Tiago. Tiago capítulo 4. Deixa eu ver aqui, cadê Tiago? Tiago 4. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus te edifique agora, que você tenha de fato a sua vida, sua mente, seu coração fortalecido. Eu estou muito feliz. Curitiba hoje, acordei 7 da manhã, 19 graus. Sabe o que é isso? Um sonho de vida. E o Anderson aqui do lado de Ribeirão estava dizendo, eu tomei um em contendas. Você seguramente já foi vítima de uma contenda. Contenda é um bairro aqui da região metropolitana, mas não é sobre essa contenda que estou falando. Estou falando sobre você ser vítima de uma contenda. Você já foi vítima de uma pessoa que te confundiu com um cara ganancioso, você já foi confundido como uma pessoa arrogante, você já foi confundido como uma pessoa invejosa, você já foi confundido como um cara que queria dar uma cantada no amigo do outro cara. Alguém já te acusou de alguma coisa. E o fato é que em todos os ambientes procedem contendas. Se você está numa empresa, você vai enfrentar contendas. Se você está numa igreja, você vai enfrentar contendas. Se você está em uma família, você vai ter que enfrentar contendas. Se você está em um casamento, você vai precisar assumir as contendas. E a contenda, ela foge do controle quando você não entende ela. E hoje eu quero trazer uma reflexão aqui, em primeiro lugar, para você entender que a origem das contendas, ela tem um porquê, ela tem uma fonte, ela tem uma origem. E se você entender hoje, vai doer menos. Se você entender, dói menos, dói muito menos. Ontem eu e a minha esposa, a gente estava indo para Vitimarsum. E aí quando eu passei na rua, eu vi um casal se estapeando. E cara, eu sou louco para dar uns cola-brinco assim, ó. Eu fico assim, ó. Porque para mim é assim, a injustiça, ela precisa de uma interrupção. Alguém precisa interromper a injustiça dentro de uma casa onde tem um abuso. Alguém tem que interromper a injustiça onde há uma criança sendo abusada por um homem. Alguém precisa intervir onde há o abuso de um homem sobre uma mulher. Alguém tem que intervir onde há uma mulher seduzindo um homem. Alguém tem que intervir. Eu sou louco. Eu sou louco para intervir uma injustiça.
Eu não passo longe, não faço de conta que não é comigo, porque toda injustiça mexe com você. Toda injustiça fala a respeito a você. Por quê? Porque você é justiça. Eu e você, nós somos a justiça de Deus. Então toda injustiça, ela envolve você. Toda injustiça, ela envolve eu e você. Por isso, nós não podemos andar, e eu vou falar sobre isso, nos drivers desse mundo, no sistema desse mundo. Nós funcionamos em outro sistema. E o nosso sistema é celestial. E eu quero começar lendo com você, se você está em casa, se você tem tempo, se você está concentrado comigo, vem comigo, eu estou falando com você. Pega a sua Bíblia e hoje você vai aprender uma grande lição que vai economizar anos da tua vida. Você vai abreviar dores na tua vida. Você vai sair do sofrimento da tua vida. Você vai, antes de entrar num prejuízo, você vai contornar prejuízos que a vida quer te trazer. E eu estou falando isso porque eu estou ajuntando prejuízos com pessoas muito queridas. Pessoas muito próximas. Elas estão tendo prejuízos daquilo que a gente não se atentou lá atrás. Então, eu quero privar você do prejuízo nessa manhã. Tiago 4, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras e nada tende, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? É com ciúme que anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça. Pelo que Deus diz, pelo que Ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outro. Purificai as mãos pecadoras. E vós que sois de ânimo dobre, que sois de duplo pensamento, um pensamento dividido, você que é de pensamento dividido, limpe o teu coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. 10 versículos hoje para você entender o teu futuro. Em primeiro lugar, ele está dizendo de onde acontecem todos os BOs. Aonde que começou? Você tem crises, você tem discussões, você tem ira, mágoa, você tem ódio, você tem... E de onde isso procede? Esse texto está dizendo, de onde senão dos prazeres que limitam, que militam, que governam, dos prazeres que estão em conflito dentro da nossa carne? Toda contenda que você tem é fruto do prazer que você não foi correspondido. Toda contenda, toda guerra que você tem é fruto de um prazer humano, carnal, que você não supriu. E aí ele diz, vocês cobiçam e não tem nada. Vocês matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras e nada tende porque não pedis. Esse texto está falando assim, ó, existe um caminho para você conquistar tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja, e esse caminho não é cobiçando. Por que alguém cobiça? Alguém cobiça porque ele quer ter. Por que alguém inveja? Porque ele quer ter. Por que alguém mata? Porque ele quer ter. Só que esse texto ele está dizendo assim, deixa de ser besta, deixa de ser tolo, deixa de invejar,
Deixa de cobiçar. Existe um caminho mais orgânico, existe um caminho mais óbvio para você receber aquilo que você tanto queria. Por que alguém cobiça? Porque alguém quer muito aquilo que você tem. Por que alguém inveja? Porque alguém não gostaria que você tivesse o que você tem. A inveja é o sentimento contrário de eu me alegrar com o que você ganhou. Porque você ganhou, eu me iro. Isso é inveja. Sabe o que é inveja? É tudo aquilo que te frustra, te deixa abatido, te deixa com raiva quando você vê que foi bom para o outro. Tudo que é bom para o outro, que me afeta negativamente, é uma inveja. E a gente precisa identificar por que essa inveja está dentro de mim, por que essa inveja está dentro de mim. E esse texto está falando, existe um caminho para você receber aquilo que você pode ter. E esse texto está dizendo assim, vocês não têm porque vocês não pedem. É óbvio, né? Você fala, nossa, era só pedir. Era só pedir. Quantas coisas que você cobiça, o corpo da outra que você cobiça, que você não pediu para Deus. Você não pediu um corpo P para Deus. Você não pediu um músculo, um bíceps 41 para Deus. Porque a gente não tem coragem de pedir para Deus um bíceps 41. Porque a gente tem cara de pau e a gente sabe que não faz sentido Deus me dar um bíceps 41. Não faz sentido Deus te dar uma cinturinha fina com uma bunda larga. Porque Deus sabe a origem desse desejo. E nós muitas vezes, esse texto está dizendo, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem muito mal. O que é pedir mal? Mal é tudo aquilo que eu cobicei no outro. Como eu não tenho coragem de pedir porque isso é mal, eu cobiço, eu tento pela cobiça, eu tento pela inveja, eu tento pela luta, eu tento pela guerra. Nós militamos uns com os outros, nós nos dividimos, nós competimos. As mulheres competem uma com as outras porque elas querem receber, conquistar da outra aquilo que elas não têm coragem de pedir para Deus. Entende isso? Existem coisas que você não tem a cara de pau de pedir para Deus porque você sabe que Deus não pode te dar. É contrário à natureza dele, é contrário ao valor dele. E ele diz assim, ó, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. O que é pedir mal? Para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Ei, Deus não tem compromisso com o teu conforto, Deus tem compromisso com a sua necessidade. Deus não vai te dar o que é cosmético, Deus não vai te dar o que eleva o teu status, Deus não vai financiar a sua vaidade, Deus não tem compromisso em financiar a sua arrogância, a sua ganância. Deus não tem esse compromisso. E você não tem, porque o que você pede é para você. O que nós não recebemos, porque pedimos mal, significa que nós pedimos para mim. E esse texto está dizendo, vocês querem esbanjar nos próprios prazeres. As férias que você é tão sonhada, você quer esnobar para você. A casa grande, dentro de um condomínio fechado que você tanto sonha, no fundo, você quer para você, você não quer para ninguém. Não é para os outros. Meus irmãos, entendam que o verdadeiro evangelho consiste em você entender que você existe para o outro, ponto final. Não existe um evangelho que termine em você. O evangelho começa em você, mas ele se completa no outro. O evangelho se revela no outro. Sozinho o evangelho não faz sentido. Para você, pessoalmente, sozinho o evangelho não faz nenhum sentido. Você não precisa do evangelho. É o outro que precisa do evangelho em você. E aí o texto segue dizendo, infiéis, vocês não compreendem. Sabe o que significa infiel? Adúlteros, desleais, traidores, infiéis. Está falando comigo, com você, irmão. É como a igreja. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha que interessante. Cal, o que é ser amigo do mundo? É eu ir beber, eu ir fumar, eu ir na balada? Não, é bem antes disso. Beber, fumar, transar já é ser vítima do mundo. Fazer tudo que esse
E esse texto está dizendo assim, aquele que é amigo do mundo. E esse mundo não é o mundo criação, não é o mundo da natureza, não é o mundo da riqueza natural que Deus colocou e nos deu como herança. Entenda, esse mundo que Deus tanto amou, Ele tanto amou que deu seu Filho. Então não é sobre esse mundo. O mundo aqui significa sistema mundânico. Aquele que for amigo desse sistema. Ou seja, cada universidade que você entra, existe ali um estatuto que vigora aquele ambiente. Cada restaurante que você entra, existe um estatuto, existe um conjunto de moral que rege aquele restaurante. Cada bar que você entra, cada empresa que você entra, cada cidade que você entra, cada país que você entra, quando você entra, existe um sistema local. E a Bíblia está dizendo que aquele que é amigo do sistema terreno. Eu vou te dizer o seguinte, irmão. Existe um sistema terreno que te ensinou a pensar dinheiro. Existe um sistema terreno que te ensinou a pensar educação. Existe um sistema terreno que te ensinou a pensar política. Existe um sistema terreno que te ensinou a pensar casamento. E a Bíblia diz, se você for amigo desse sistema, se você usar esse driver na tua vida, que é um drive terreno, é uma invenção que emergiu da terra, entenda que você constitui-se, não é Deus que se torna teu inimigo, é você que não reconhece mais a Deus. Deus que fica irreconhecível para você. É você que tem a visão, a miopia, a visão distorcida, corrompida. Você que não discerne mais Deus. Não é Deus que muda com você, é você que vai mudar com Deus. Você vai perder Deus da rota, você vai sair do trilho, você vai encalhar, você vai afundar. Por quê? Porque o sistema desse mundo não funciona. Por isso Deus enviou Jesus. Jesus veio para redimir uma criação caída. Adão e Eva caíram. Quando ele caiu, toda a criação caiu com ele. E aqui a gente precisa de redenção. Então, eu e você, nós somos instrumentos de redenção desse sistema. Não é que eu preciso beneficiar do sistema terreno. A Bíblia diz que existe uma sabedoria do céu e uma da terra. E a da terra, ela primeiramente é humana, terrena e demoníaca. Animal e demoníaca. A sabedoria que emerge da terra, ela é primeiramente terrena, animal e demoníaca. Vai tomando suas decisões baseado no que você aprendeu na escola para você ver onde você vai parar. Vai baseando suas decisões inspirado naquele jogador de futebol que é uma vítima desse sistema. Vai que você vai ver onde você vai parar. Vai inspirar teu casamento na musa do Instagram. Você vai ver onde você vai parar. Vai inspirar as tuas finanças no empresário que sonega impostos e dá um monte de manobra fiscal. Vai. Flerta com o sistema desse mundo que você vai terminar na ruína, no buraco, na contenda. Irmão, precisamos entender que nós precisamos viver aqui na terra como é no céu. Precisamos entender que o nosso driver, ele é celestial, e agora eu uso de um sistema celestial sobre a terra, mas eu não sou da terra. Entenda que o reino de Deus é um país, e é desse país que eu vim, é desse país que eu pertenço, é desse país que eu me oriento. Nesse país tem uma constituição, nesse país tem uma legislação, nesse país tem uma economia. Esse reino de Deus tem um rei, tem um senhor, tem uma autoridade. E a questão é que você precisa viver nessa terra orientado pela cultura e pela constituição e pela lei, pelo moral do nosso país de origem. Dentro de Manhattan, quando você entra e você vai passando pelo Brooklyn, você vai chegar no Chinatown. Chinatown é um bairro inteiro de chineses, onde você vai comer como um chinês, você vai comprar como um chinês, você vai pagar como um chinês, você vai jogar badminton com chineses. Você vai ver 6h30, 7 horas da manhã, os chinesinhos dançando no meio de uma praça pública. Você vai ver as crianças com cara de chinês, você vai ver os pais chamando as crianças na rua, no parquinho, falando chinês. E de repente você olha e fala, nossa, vocês são diferentes? E eles vão falar, sim, nós somos chineses. Não, mas vocês estão aqui em Nova York, vocês estão aqui na América. Não, nós somos chineses. E porque nós somos chineses,
A América inteira reconhece esse lugar e chama de Chinatown. Entenda que o reino de Deus é um país que eu e você nós precisamos ser não confundidos. E alguém falar, mas você é diferente, você casou virgem, você namorou 4 anos e meio e não transou, você é o quê? Eu sou de outro país, eu sou outra pessoa, eu sou de outra cultura, eu tenho outro pai, eu tenho outro valor, eu tenho uma outra constituição, eu tenho outro drive. Eu não sou daqui, eu não faço assim, eu não compro assado, eu não me mudo para isso, eu não me escondo daquilo, eu não derrubo ninguém, eu não cobiço nada. A gente precisa chegar nisso. Fora disso, você vai viver todo dia enroscado no BO com alguém. Mude os seus drivers. Mude os seus drivers. Todos os sistemas que você tem hoje, reavalie eles. Como que eu penso família? Calma, me ensina a pensar família. Tá bom, eu vou te ensinar. Vai vindo comigo, vai analisando. Calma, me ensina finanças. Eu ainda estou aprendendo. Não, mas precisa da poupança, precisa da reserva, precisa do planejamento, precisa... Quem disse que precisa? O que esse país diz sobre finanças? O que o nosso país diz sobre riqueza? O que o nosso país diz sobre o mundo? Sobre a cidade? Sobre cidadania? Infiéis. Não está falando com alguém que é amigo do mundo. Está falando com alguém que não era. Esse texto está acusando você que era uma coisa e deixou a vida te tornar em outra. Volta para o driver original. Se você é iOS, não use os aplicativos do Android que não funcionam. Estamos falando de 2 plataformas. Estamos falando de um governo celestial e de um sistema corrupto, caído, com uma sabedoria tola, de onde tem origem todas as contendas e guerras que há entre vós. Tua casa está em guerra? Não combata aquele que é uma vítima dessa guerra. Mude o sistema que governa a sua casa. Sai do machismo. Sai do machismo. Machismo é um drive terreno. Feminismo é um drive terreno. Empoderamento feminino é um drive terreno. Coach motivacional é um drive muito terreno. Não, mas agora aqui na igreja está pegando coach. Vai pegar, e pega todo mundo. Você vai ver o que vai virar isso aí no final. Você vai ver o que vai virar no final. Sabe, eu tenho aprendido essa semana uma coisa que é impressionante quanto o texto não vos conformeis com esse mundo. Ele só faz sentido quando a gente chega no prejuízo do que enquanto a gente lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, transformáveis pela renovação da vossa mente, é muita teoria, está muito longe para você entender alguma coisa. Mas o dia que você está fudido, o dia que você está lascado, o dia que você está quebrado, o dia que você está morto, falido, o dia que você não quer mais ver um filho na frente, esse texto vai voltar na sua cabeça. E você vai falar, não vos conformeis com esse mundo, eu entendi agora eu entendi. 1h40. Eu me confundi, eu me conformei com esse mundo, eu escutei a voz do meu gerente, eu escutei a voz da minha sócia, eu escutei a voz do meu vereador, eu escutei a voz do presidente do partido, eu escutei uma voz. Irmão, o que você tem ouvido? Quem que você tem ouvido? Quem que é alguém para ser ouvido por você? De onde você está tirando o parâmetro que você está tomando decisões tão sérias na sua vida a ponto de você guardar a sua vida? Quando o driver está dizendo assim, aquele que quiser guardar perde, mas aquele que por amor a mim perder a sua vida, acha lá, é outro drive, é outro sistema, é outra inteligência. A gente sempre está buscando um novo dispositivo e instalando nele um antigo sistema. Esse sistema do mundo, ele é antigo, ele é caduco, ele não funciona. Por isso Deus enviou seu Filho.
Deus enviou Jesus para resgatar o que se havia perdido, para resgatar todo o bug do sistema, tudo que deu a pane no sistema. Jesus voltou e ele deu reboot, e ele reiniciou. Questão que você precisa entender que num dispositivo novo, você precisa instalar um drive novo. Não funciona um drive antigo, um sistema antigo não roda num dispositivo novo. Ele continua lento, ele continua travado, ele continua sem alta definição. Eu sigo o texto dizendo assim: não supõe que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Cada vez que você anda no drive terreno, você cala o Espírito, que é o drive divino dentro de você. Você isola o drive que habita em você. Esse sistema novo, ele se chama Espírito Santo. Eu te pergunto, o que você fez com o Espírito Santo, irmão? O que você fez com o Espírito Santo? Que ele habita dentro de você, mas ele é isolado. Ele tem uma fita isolante, é o fio dobrado com uma fita isolante. É o fio isolado que você mais precisa, que é o drive que você precisava, é a energia, é a sabedoria, a inteligência, o discernimento, o insight, a palavra de discernimento, a palavra de conhecimento, a palavra de revelação que você tanto precisava. Você isolou dentro de você, porque você ativou outro drive. Não seja amigo desse sistema caído, mundânico. Seja amigo do Espírito Santo, que é esse drive instalado dentro de você. Esse texto está dizendo que ele habita, ele está instalado. Você é rastreado. Você não perde contato com a torre. Você está sendo visto, vigiado. O Eterno habita dentro de você. Absolutamente nada foge do controle dele. Antes, ele dá maior graça pelo que ele diz: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste ao soberbo. Eu preciso te lembrar que quando as coisas não vão bem, de duas uma, ou você está sendo burro ou você está sendo arrogante. Duas categorias de pessoas falidas no mundo. O primeiro deles é o ignorante, o burro. E a Bíblia diz, Deus ele falou para o povo de Israel: o meu povo é destruído porque falta entendimento. Não era Satanás, não era demônio, a macumba, não era a escassez, não era o Bolsonaro, não era a economia de um terceiro mundo. Era a ignorância. Só que a ignorância hoje está muito longe de nós, no século 21, para nós chegarmos ao ponto de ser destruídos por ela. Você tem que estar morando num lugar muito remoto para você ser um pouquinho burro. E a maioria das pessoas que estão falidas, não estão falidas por ignorância, porque de bobos eles não têm nada, eles são muito espertos. Eles estão sendo falidos por causa da soberba. Deus resiste ao soberbo. Quer que eu te diga o que é soberba? Soberba é a tua habilidade de ajudar todo mundo, mas não se permitir ser ajudado. A soberba ela se esconde atrás do seu serviço, onde você entende que servindo todo mundo você é melhor que eles. A sua motivação em servir está equivocado. Por quê? Porque você quer governar sobre as pessoas, você quer se mostrar grande, maior, e aí você ajuda todo mundo, você paga para todo mundo. Sabe, rico assim? Não, eu pago para todo mundo, manda descer. Arrogância. Só que enquanto as coisas vão bem, ela está escondida atrás de um coração de Marta. Não, eu quero servir, eu estou servindo. Mas o dia que você precisa ser servido, você não se permite. Sabe por quê? Porque quando você achava que você era muito alguém maior do que os outros servindo, é assim que você enxerga os outros servindo e você se sente rebaixado, humilhado. Ei, soberbo, você precisa aprender a ser servido, ou você vai ser resistido por Deus. Deus vai te resistir. E de Deus ninguém ganha. A tua destruição hoje, ela pode estar sendo gerada pelo teu próprio Criador e você não está percebendo, porque Deus resiste ao soberbo. E aí esse texto ele termina dizendo: soberbo, sujeitem-se portanto a Deus. Resista ao diabo.
Chegai-vos a Deus, e aqui ele não está falando de todo mundo. Ô crentão, entenda que ele está falando do soberbo, ele não está falando de todo mundo. Para de fazer isso todo culto. Sabe? A gente não sai desse lugar porque a gente pensa que todo dia a gente precisa chegar a Deus e se chegará a vós outros, purificar os meus pecadores. Não, ele está falando, você que é soberbo, você entendeu que você é soberbo? Você entendeu que a sua destruição é fruto da sua soberba? E ele diz, então, você soberbo, sujeite-se, portanto, a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Soberbo, você está numa atitude de pecado, você está fora da justiça. E vós que sois de ânimo dobre, vocês que têm um duplo pensamento, vocês que têm uma mente dividida, o soberbo ele tem uma mente dividida, limpai o coração. Ele não está falando para todo mundo, ele não está falando para a igreja santa, gloriosa de Jesus, ele não está falando para aqueles que se purificam, aqueles que estão limpos, para aqueles que são humildes. Esse texto não está falando com os humildes, esse texto está falando com o irmão da arrogância. Ei, você irmão que está na arrogância, esse texto é para você. Purifique as mãos pecadoras, limpe o seu coração, se aflija, lamente, chore, converta-se o seu riso, a sua diversão em luto, em pranto, e a vossa alegria converta em tristeza. E de repente você acha que você é um crente que todo dia tem que fazer isso. Não, irmãos, ele está falando aqui com a soberba. Ele está falando com a soberba. E aí ele termina dizendo, soberbo, o arrogante, o falido, quebrado, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe qual que é sabe qual que é o trauma do arrogante? Que ele acha que ele precisa se humilhar para viver humilhado. Deus nunca ia pedir para a gente se humilhar para viver humilhado. A humilhação não tem parte no reino de Deus, é um drive da terra. A humilhação é um valor terreno. A humilhação está dentro do sistema mundânico. Você gostar de humilhar uma pessoa é você denunciar que você tem um outro drive instalado dentro de você que é terreno. Você humilhar o seu funcionário, você humilhar o irmão da igreja, você humilhar a sua esposa, denuncia o quanto você é amigo desse mundo. E ele diz, ei, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A gente não é para se humilhar para viver humilhado, a gente é para se humilhar para aprender a viver exaltado. Só sabe viver exaltado quem aprendeu a ser humilhado, a se humilhar. Só sabe permanecer exaltado aquele que se humilhou. E hoje eu te dou aqui a dica. Humilhe-se na presença do Senhor. Se humilhe. Se humilhe. Se você é soberbo, se aflija, chore, lamente, peça perdão, vai até tua esposa, vai até teus filhos, vai até a sua igreja, vai até quem precisar ir. Pedir perdão é se humilhar. Por isso que com o drive terreno mundano você não perdoa ninguém, porque no drive do mundo não tem perdão. Uma traição não tem perdão. No sistema desse mundo, uma traição te dá direito a você entrar em outro adultério. Sai daí, irmão. Para de ser arrogante, que você vai terminar morto. Quebrado você já está. Irmão morto, sai daí que você vai terminar sepultado. Só tem uma solução, se humilhe. E humildade não é você pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. E o drive desse mundo faz você sempre pensar em você. Eu acabei de dizer, você pede e não recebe porque você pensa em você. O drive instalado em você está totalmente errado. Saia desse lugar. Saia dessa vida de você. Você. Saia desse lugar do você. Tira você da cena, irmão. Tira você da cena, você é mais do que você. Você existe para o mundo.
Você viver uma vida para você é dizer que você é pouco, dizer que você viver uma vida para você é um desperdício, porque você existe para uma vida maior, para um mundo maior, você existe para uma cidade, você existe no mínimo para uma congregação, você existe no mínimo para uma família. E é um desperdício quando eu vejo pessoas vivendo para si e você fala, cara, mas a cidade precisa dessas pessoas. Pois é, ela está ocupada demasiadamente vivendo para si. Tira você dos teus olhos. Coloca alguém nos teus olhos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo nas mesmas dimensões que você ama a você mesmo. Entre você e alguém não pode haver diferença, irmão. Para com isso, irmão. Entre você e alguém não pode haver diferença. Porque quando você não ama alguém, você só demonstra o quanto você não se ama. Amar o próximo como a ti mesmo significa que a dimensão que você se ama é expressa na dimensão do quanto o outro está sendo amado por você. Servir o outro é amor próprio. Preferir o outro em honra é amor próprio. Quanto mais eu me amo, mais eu preciso amar alguém, porque ele é a minha imagem e semelhança. Ele é tão valoroso quanto eu. Eu faço para os outros tudo que eu gostaria que fosse feito para mim. E isso é evangelho. Qual é a recompensa da humildade? Eu termino com isso. Você sabia que a humildade tem uma recompensa? E a recompensa não é o céu. A recompensa da humildade não é o céu. A recompensa da humildade não é a riqueza. A recompensa da humildade não é a posição. A recompensa da humildade não é o reconhecimento. Você sabe qual é a recompensa da tua humildade? Eu estou falando aqui a live inteira. Se humilhe, se humilhe, se humilhe. Porque a recompensa da humildade está no versículo 6. Eu vou ler para você, presta bem atenção. Tiago 4, versículo 6. É o texto dessa manhã. Tiago 4, 6. Tiago 46, para você lembrar. Antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A recompensa da humildade é a graça. Graça é favor. Graça é compreensão. Sabe quando você fala assim, Cal, como é que eu faço para aprender a graça? Como é que eu faço para entender a graça? Como é que eu faço para desfrutar da graça? A recompensa da humildade é a graça. Se você não entende nunca a graça, é porque você é muito arrogante. Se você resiste à graça, é porque você é muito arrogante. Se você chama todo mundo de hipergraça, você só está gritando desespero dentro de você. Por isso você estranha no outro. Só que essa graça que você estranha no outro é a ausência de humildade na sua vida. Quanto mais humilde eu for, mais graça eu vou compreender. Quanto mais humilde você se tornar, mais graça você vai revelar para o mundo. Cal, como é que se entende tanto da graça? Como é que você tem tanto insight da graça? Eu também não sei. Mas uma coisa eu sei. O quanto eu não sou arrogante. O quanto eu não sou soberbo, porque isso é um exercício diário. Chega para minha esposa, que acorda e dorme há 14 anos comigo. E vive quase 20 anos comigo. Pergunta, o Cal é arrogante ou não é? Eu posso parecer arrogante, mas parecer não significa que eu sou. Humildade não é pensar menos de si, por isso às vezes eu pareço muito arrogante, porque eu não penso menos de mim. Eu nunca vou pensar menos de mim. Eu me esforcei para chegar onde eu estou. Eu me disciplinei para ser quem eu sou. Eu fiz votos internos para não fazer um monte de merda que a minha geração fez. Por isso eu sou esse cara. Só que humildade não é eu pensar menos de mim, mas é a dimensão do quanto eu penso bem menos em mim. E essa vida que eu vou viver até o fim. E meus filhos só vão aprender isso comigo. Eles não vão aprender
preciso continuar sendo o que eu tenho certeza que eu sou. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Não estranhe quando Deus exaltar o teu irmão. Não estranhe quando Deus exaltar o teu pastor. Não estranhe quando Deus exaltar a sua igreja. Não estranhe quando Deus exaltar a sua esposa. Não estranhe quando Deus exaltar um filho teu. Só não esquece de que precisa continuar pensando menos em si. O risco de todo grande líder é terminar pensando em si, sendo que ele começou pensando nos outros. A corrupção de todo líder. Diz uma estatística muito antiga que 90% dos líderes nunca vão terminar bem. Sabe por quê? Porque eles começam pensando nos outros, mas sempre terminam pensando em si. Irmão, foge desse lugar, irmão. Você está fazendo uma igreja para você? Eu já te deixo anunciado que você vai terminar mal. Você está trabalhando numa empresa para você? O interesse é teu? Você quer ser rico? Você vai terminar quebrado. Você vai perder tudo. E não é uma profecia. É só uma lógica de um padrão, de um princípio, de um drive que assim é. Comece a viver na terra assim como é no céu. No céu o valor é outro. No céu não tem capitalismo. No céu ninguém compra nada. Porque no céu ninguém vende nada. No céu tem outro sistema de economia. A moeda é dar e vender. No céu, na cultura do meu país, eu represento um território. Na cultura desse país, eu pertenço a uma família. Na cultura desse país, eu não sou membro, eu sou cidadão. Isso implica gozar de direitos e deveres. Radicaliza a tua vida, irmão. Porque senão ela vai radicalizar você. Teu fim é trágico. Não há vida fora de Deus. Há sobrevida. Mas um dia o homem mais rico, sábio dessa terra, entrou num colapso. Porque ele descobriu que o fim da vida não é a vida, mas o Senhor da vida. O fim da vida não é você buscar a vida, mas é você nunca abrir mão do Senhor da tua vida. E Ele vai te conduzir em toda a verdade. Você tem a matéria-prima para mudar a humanidade. Eu tenho a matéria-prima. E a matéria-prima para a humanidade é ser humilde a ponto de receber a graça. E a graça. E a graça. Porque a abundância da graça e o dom da justiça nos foram dados a fim de que nós rendemos em vida. Se existe uma abundância da graça, existe também uma escassez da graça para algumas pessoas. E eu estou te dando uma senha hoje, que você pode acessar a fonte da abundante graça se você se humilhar. E se humilhar não é se reduzir naquilo que você é. Se humilhar significa você se reduzir nos teus interesses, nas tuas cobiças, se reduzir nos teus desejos. É uma relação com o que você quer ter na vida, não é uma relação com o que você quer ser na vida. A humildade não está relacionada com o que eu sou. A humildade se relaciona diretamente com o que eu possuo ou não. Por isso que uma posse, ela transforma alguém. Uma perda, ela transforma alguém. Quem perdeu, lamenta. Quem ganhou, se perde. Vamos orar? Palavra forte hoje. Mas é tão forte que eu sou o primeiro a me curvar diante dessa palavra e dizer: Senhor,
eu me humilho. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Esquadrinha os meus pensamentos. Tu me sondas e me conheces. E antes que venha o dia mau sobre minha casa, antes que venha o dia mau sobre o meu casamento, antes que venha o dia mau sobre as minhas finanças, sobre tudo, já me leva nesse lugar. Porque se eu não me humilhar baseado na tua palavra, a vida vai ter que me humilhar. Mas o fim da tua palavra é exaltação. O fim da vida é humilhação. A vida vai te humilhar para te manter humilhado. Ela vai te quebrar para você ser humilhado. Viver a vida inteira uma vida de humilhação. A Escritura, ela vai te dar uma senha para você se humilhar, para que o fim teu seja servido, e que sobrar alguma coisa, você termine comendo o resto. O dia que o mundo estiver bem, vai ser impossível você terminar mal. Ninguém passa mal num mundo que foi melhorado. Mas o contrário, sim. Você pode deixar o mundo muito mal e isso pode consumir todo o teu futuro. Vejo luz entrando no casamento de algumas pessoas que não entendiam por que estavam tão destruídas. Eu não vou lá te ajudar. É você que vai entrar nesse lugar que só você pode ir. E eu oro para que você, assim como eu, entre no lugar de humildade e nunca mais saia. Que a humildade, Senhor, seja a embalagem, seja o recipiente que sustenta o Evangelho dentro da nossa casa. Que na alegria eu seja humilde, assim como na angústia eu permaneço humilde. Que na escassez eu seja humilde, mas que na abundância, na riqueza, na influência, na popularidade, eu consiga permanecer humilde. Nos dá, Senhor, uma intuição de humildade. Nos faz nunca esquecermos de onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos, e que em todo tempo a gente bata no peito dizendo: foi o Senhor que fez. A Ele seja glória. Foi por causa dEle, foi com Ele, foi por Ele, e vai ser sempre para Ele todas as coisas. Não termina em nós. Tira de nós toda inveja, tira das famílias toda cobiça, tira da geração de mulheres, Deus, toda competição safada, pobre, com competição maldita. Tira do coração das mulheres a vaidade, a inveja de ter o corpo uma da outra. Tira, Jesus, da tua igreja. Tira da tua igreja, liberta as mulheres. Que elas descubram que não é um caminho de empoderamento, mas é talvez um caminho de esvaziamento que elas precisam. Elas precisam ser drenadas daquilo que os drivers desse mundo colocaram dentro da cabecinha dela. Elas precisam ser esvaziadas dentro do que o marido soprou e semeou de vaidade no coração delas. Justifica as mulheres da tua igreja, Jesus. Que elas sejam achadas puras e piedosas, santas e tementes a Deus, que elas sejam achadas, Senhor, num lugar de intimidade, que ouve a tua voz, que obedece o teu espírito, que se levanta dentro de uma casa, Pai, que não são vítimas de um homem, Pai, que não são reféns de filhos, Pai. Organiza as casas, Espírito Santo,
Porque quando todo mundo entrar nesse lugar de humildade, as funções elas voltam a existir, Pai. Toda soberba entre nós, tira de nós, Espírito Santo. Tira a soberba, Pai. Tira a soberba. Nós não queremos ser destruídos. Nós não queremos ser resistidos por Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe. Permaneça de estar aqui com o Vitor Azevedo. Mais uma vez tenho certeza que ele vai te surpreender. Você conhece muito bem esse rapaz. Se você não me segue no Telegram, tem lá um grupo que volta e meia, bem volta e meia eu coloco alguma coisa. E obrigado por tudo. Alvina, obrigado pela live. Não te agradeci, mas falei com a Alvina na sexta-feira numa live maravilhosa falando sobre legado familiar. Obrigado a todos vocês do país inteiro que são essa igreja online, que estão mais conectados emocionalmente do que a gente imagina, e continuem voando. O entendimento chegou sobre nós. E escute o que o Espírito diz à igreja, tá bom? Beijo, pessoal. Vou lá no meu dermatologista.